Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 16, do versículo 14 até o versículo 20. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando pela internet. Nós enviamos nossa saudação a todos no nome de Jesus. Êxodo, vocês encontraram 16, verso 14 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se achegarem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Que Deus abençoe. Podeis assentar. Essa passagem de Êxodo nos mostra sobre o maná que vinha dos céus. Deus alimentava Israel com comida dos anjos. Por todo o período que eles andaram pelo deserto, não precisou eles plantar, não precisou eles colher, mas eles somente eram alimentados por Deus. Tudo o que eles precisavam, eles tinham. Não só na questão do alimento, mas também na questão da vida deles, né? No vestir, no calçar. A Bíblia diz que as vestes deles não envelheceram e os sapatos também não se estragaram durante todo aquele período que eles andaram pelo deserto. Não havia pessoas doentes, não havia pessoas em necessidade. Deus cuidava de cada uma de suas necessidades. Deus estava presente. E nós sabemos que Israel, ele é um tipo da noiva, é um tipo da igreja de Cristo. E assim como aconteceu com Israel, acontece conosco no espiritual. Deus tem cuidado do seu povo durante todas essas eras que se passaram. Deus sempre esteve entre nós.
E tudo aquilo que nós necessitamos, Ele nos supre. Ele nos supre. Nós sofremos por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa pressa, às vezes, em receber. Porque se nós esperarmos, Deus não se atrasa e nem se adianta. Ele faz tudo no tempo certo. O que importa é nós realmente confiar em Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 6, e ele fala sobre os pássaros que não plantam, não colhem, e mesmo assim não lhes falta o que comer. Deus alimenta eles diariamente, desde o pardal até todas as aves do céu. Deus cuida de cada uma delas. E ele disse: não cuidará muito mais de vós? Com certeza, né? Mas o tema que eu quero falar esta manhã é vivendo a mensagem da hora. Vocês observaram que o maná, eles tinham a instrução de Moisés para colher somente o maná que eles fossem comer durante o dia. Se eles colhessem mais, e se eles deixassem do maná para o dia seguinte, no outro dia ele estava cheio de bichos e cheirando mal. Isso era um tipo perfeito da parte de Deus sobre o maná espiritual, que é o alimento, a palavra que Deus envia. Ela não serve para uma outra era. Ela tem efeito na era pela qual ela foi enviada. E aqueles que insistem em comer aquele tipo de maná da era que já se passou, eles morrem espiritualmente. Mas veja que o homem, ele é teimoso. Mesmo Deus, eles nunca haviam visto algo como aquilo, o alimento cair dos céus e está ali para eles retirarem e levarem para casa. Era um milagre. Mesmo eles presenciando isso, eles não seguiram o conselho de Moisés, que disse: não deixe nada para amanhã. Eles, alguns, quem sabe, pensaram: vai que amanhã não tenha. Vamos deixar um pouco para amanhã. Pode que amanhã nós não encontremos como encontramos hoje. E, ao fazer isso, eles irritaram a Moisés. Desobedeceram ao profeta, à palavra da hora. Agora, veja vocês que nós viemos, a igreja tem vindo no decorrer de todas essas eras, e como nós falamos no domingo passado, a igreja passou por momentos difíceis sobre o ataque de Satanás. E o ataque de Satanás sempre foi direcionado à palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é o alimento da hora, é o que vai manter a noiva de Cristo viva, é o que vai manter o povo de Deus preparado para a vida eterna. E sabendo o diabo que ele já teve uma experiência lá no início, quando ele fez com que Eva pulasse, desobedecesse, melhor dizendo, às Escrituras, fez com que Eva e Adão tomassem a Escritura torcida, interpretada de forma errônea, e isso causou toda a desgraça que há sobre a terra. O diabo, vendo que funcionou, ele trabalha sempre na mesma linha, tentando fazer as pessoas não ignorar a palavra no sentido de dizer: eu não creio nela, mas fazendo com que eles tomem a palavra e adicionem
algum tipo de interpretação incorreta. Acrescente à palavra algum tipo de razão, arrazoamento. Ah, mas não é bem assim. Os tempos mudaram, os dias mudaram, e as pessoas acham que a palavra tem que mudar para se adequar aos tempos modernos. A palavra de Deus, ela não muda. Ela permanece a mesma. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não pode mudar nem para melhor. Porque se Ele mudasse para melhor, Ele não seria perfeito, Ele estaria caminhando para a perfeição. Mas Ele é perfeito. Tudo que Ele é, Ele sempre será o mesmo. E a igreja é ensinada por Deus a ficar com a palavra de Deus e somente com ela. A permanecer. Mas o que nos preocupa muitas vezes é que, muitas das vezes, se tem muito da palavra no intelecto das pessoas. Eu sei isso, eu sei aquilo, eu conheço isso, eu posso explicar mais isso, mais aquilo, mas na hora de pôr em prática, as pessoas agem diferente daquilo que elas mesmas professaram. E nós estamos caminhando, irmãos, cada dia para o final. E conforme o final vai chegando, a coisa vai se estreitando mais. Você observa uma pirâmide. No início ela é bem ampla. Conforme ela vai subindo, ela vai se estreitando. E vai ficando menos espaço. E assim é concernente à caminhada cristã. Não que o caminho de Deus vai mudando e vai estreitando, ele é o mesmo sempre, mas porque a pressão do mundo vai nos encurralando e deixando menos espaço para nós vivermos. Você já observa que hoje há muito menos espaço para nós do que houve no tempo passado. Nos negócios, você tem que lutar para ser correto, não por causa de um desejo seu de faltar com a verdade, mas porque a própria estrutura do mundo de negócios, ela já está preparada para funcionar sempre com meias verdades ou com mentiras. E você mesmo querendo fazer o certo, você se depara com situações que eles se coloca diante de você. E aí é onde nós vamos mostrar as nossas cores. Vamos mostrar realmente quem é que somos. Porque nós, como filho de Deus, nós vamos nos posicionar e dizer, olha, não, pode mudar esse documento, eu não vou assinar desta forma. Não, mas não tem mais. É o que é. É o que é. Eu ouvi de alguém que estava com uma causa na justiça e o advogado colocou muitas coisas ali que não eram corretas. E eles colocam aquilo para deixar o caso, para tentar haver mais convencimento diante do juiz quando for julgar. E a pessoa que estava com essa situação, olhando tudo aquilo, muitas coisas que estavam ali não eram verídicas, foi até o advogado antes da audiência e disse, eu quero que você mude isso. Ele disse, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Eu já apresentei isso, vai ficar assim. A pessoa teve que realmente fazer força para que só fosse colocado a verdade.
Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. E aí você amplia em muitas áreas da vida, as coisas vão se tornando mais comum, coisas que antes o cristão olhava aquilo de longe, não, isso não pertence a Deus, isso não pertence a um cristão. Com o tempo as pessoas vão se amansando e trazendo de volta coisas que foi colocado fora no princípio pela inspiração de Deus. Quando houve aquela conversão genuína, o Espírito de Deus colocou aquilo fora. Mas o inimigo vai amansando as pessoas, as vestes vai se mudando, o comportamento vai mudando. E nós precisamos saber, irmãos, que Deus não muda e não vai admitir alteração concernente ao seu projeto de salvação. Porque a natureza de Deus, ela é expressada através da sua palavra. E mudar é querer mudar a natureza de Cristo. Agora, veja que, como eu disse, o diabo veio atacando a palavra de Deus desde o princípio. Mesmo depois, quando a palavra de Deus veio na totalidade através de Cristo e seus apóstolos, e ali estava, e o profeta exemplifica aquela igreja primitiva como uma árvore frondosa, cheia de folhas, cheia de frutos. E ele chama de a árvore noiva. Ali tinha o frescor nas sombras daquela árvore em razão das folhas vivas. Ali tinha o alimento nos frutos que havia na árvore. Ali tinha aquela casca muito saudável que era a proteção da árvore, onde a seiva sobe entre a casca e o caule. Havia vida. Mas o diabo, ele intentou contra esta árvore noiva. E no livro de Joel, capítulo 1, versículo 4, fala sobre a destruição que haveria de vir, o ataque de Satanás contra esta árvore, chamada árvore noiva. E é exemplificado ali no ataque de 4 insetos, que na verdade tudo é o mesmo, mas mostra 4 fases diferentes no ataque de Satanás contra esta árvore noiva. O primeiro inseto é a lagarta. E a Bíblia diz que ela veio, fez o seu papel, o seu ataque contra a árvore. Depois veio o gafanhoto, o que sobrou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que sobrou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que sobrou da locusta, o pulgão veio e concluiu. E se você olhar, irmãos, o que esses insetos fazem quando eles atacam uma árvore, é o tipo perfeito do que Satanás fez ao atacar a igreja. Primeira coisa que o diabo fez foi tirar o companheirismo da igreja. E o companheirismo está exemplificado nas folhas desta árvore frondosa. Porque é sobre o frescor da sombra dessa árvore que as pessoas têm companheirismo, os animais têm companheirismo, os pássaros têm companheirismo. Mas ele veio criando divisões, interpretações, e logo eu sou dessa, eu sou da batista, sou da presbiteriana, sou da metodista, e dividiu, tirou o companheirismo da igreja. A próxima fase, comeu os frutos do amor divino, os frutos dos dons celestiais, os frutos, irmãos, da vida vivida pelas Escrituras
o inimigo foi tirando, através desse ataque representado nesses 4 insetos. Imagine você agora, aquela árvore noiva que surgiu no Pentecoste, frondosa, cheia de folhas, frutos. Agora ela estava sem folhas, sem frutos, sem o companheirismo da igreja, sem os frutos da vida vivida. Mas ela não estava morta ainda. Havia a seiva subindo, e o próximo ataque foi representado na locusta. E o que fez o diabo nesse terceiro ataque? Comeu, irmãos, a casca da árvore. E a casca da árvore é a cobertura, é a proteção da árvore. Ontem eu estava ali no irmão Juliano, ele me mostrou um pé de fugiu agora, de abacate, as folhas amarelas, bem sofrido aquele abacateiro. E o que foi que ele percebeu? Havia pneus em roda dele. E o caule foi crescendo e ali o pneu cortou, estava cortando já, atorando a casca. E se você já viu o exemplo, né? Se você tirar a casca, uma ao redor de uma árvore, ela morre. Porque a seiva passa entre a casca e o caule. É a cobertura, é a proteção. E a cobertura da igreja primitiva era o quê? O sangue de Cristo. A proteção desta árvore noiva. E o diabo veio e comeu. E é claro que o diabo, para tirar, ele tem que acrescentar algo no lugar. E se ele vem e tira a cobertura da igreja, ele precisava colocar algo no lugar. E ele colocou as indulgências católicas, o purgatório, as penitências, ensinando as pessoas que perdão de pecado se recebia através da igreja, não era mais através de Cristo, através de um recibo que você pagava um determinado valor, você guardava aquilo e servia como o pagamento pelo pecado do homem. Isso na teoria. E o pior de tudo, irmãos, quem tinha condições podia comprar perdão dele, de seus parentes, de seus avós, bisavós, que já morreram, e mais ainda, podia comprar o perdão de pecados ainda não praticados, mas que ele desejava praticar. Ele já tinha aquilo pago antes mesmo de pecar. E você diz, como pode as pessoas serem enganadas de uma maneira tão terrível assim? É simples, eles não tinham mais a Bíblia. O diabo, através da Igreja Católica, confiscou as Bíblias do povo, proibiu, mesmo na igreja, proibiu a leitura da Bíblia na língua do povo, era lida em latim. O povo não entendia, só entendia aquilo que o padre falava, e o que ele falava era o quê? Era a doutrina católica, não a doutrina bíblica. Agora aquela árvore noiva, frondosa, com lindas folhas, frutos maravilhosos, já estava sem folhas, sem companheirismo, sem os frutos do Espírito, e agora sem a cobertura, sem a verdadeira religião, que é o sangue de Cristo.
E para concluir o ataque, veio o pulgão. O que o pulgão faz, irmão? O pulgão é aquele inseto que ele tem um pequeno bico que ele consegue furar e sugar a vida. A vida que restava na árvore, o pulgão sugou. E o diabo cantou vitória. Chegou às eras negras, como nós vimos domingo, escuridão, não havia mais a luz, com exceção de alguns que viviam escondidos, fugidos, que mantinham a luz da palavra, mas no geral estava tudo acabado. Mas Deus, irmãos, Ele nunca perdeu e nunca perderá para o diabo. Deus prometeu no mesmo livro de Joel, no capítulo 2, versículo 25, eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pela lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Eu restituir-vos-ei, eu vou trazer de volta. Eu vou trazer de volta. E começa esta restauração com Martim Lutero. Um padre dedicado, um padre temente a Deus, um padre que lutava, irmãos, para encontrar paz no coração. De início ele buscava paz baseado na doutrina católica das indulgências, das penitências. Mas quanto mais ele se cortava, se machucava, mais ele sentia sua alma vazia, angustiada. E quando ele foi até a Basílica de São Pedro, como era comum haver a peregrinação até Roma, principalmente dos sacerdotes católicos que iam para buscar a bênção do Papa, e enquanto ele subia aquelas escadas da Basílica de São Pedro, ajoelhado, subindo, fazendo sua penitência, ele ouviu aquela voz que disse: o justo viverá pela fé. O justo vive da fé. Aquilo foi o suficiente para ele se levantar de pé, retornar para casa e começar a ensinar o povo que eles estavam enganados, que não era pela reza a Maria, a Pedro, não era pela indulgência, não era pela penitência que encontraria perdão, mas sim, unicamente, através da fé no sacrifício que Jesus realizou por nós. Através do sangue que foi derramado. A Bíblia diz que não resta mancha alguma, que o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado. Não é de parte do pecado, mas todo, completamente, como Jesus fez na cruz. Tudo está consumado, terminado, acabado. Tudo. E ali começou a reforma, ali começou a restauração. Aquela árvore que o diabo ria dela, dizendo: acabei. A igreja pentecostal, do Pentecoste, a igreja apostólica, ela, irmãos, assim como quando o inverno passa e a fúria do inverno se dissipa, você vê aqueles brotos que começam a sair daquela árvore que parecia que tinha morrido. Mas não, irmãos, quando o diabo atacou com fúria a igreja, a árvore noiva, ele não conseguiu matá-la, ele conseguiu prejudicá-la, mas a vida se escondeu nas raízes, e as raízes
é Cristo. A vida se escondeu em Cristo. E passando a fúria do inverno, começa a soltar aqueles brotos e a vida começa a retornar. Agora, veja vocês, uma árvore somente com seus brotos, ela ainda não está em condições de alimentar e de produzir o que a sua natureza foi preparada para produzir. Aquele povo, irmãos, vivendo a mensagem da hora nos dias de Lutero, eles foram salvos. Mas a fé deles, irmãos, era bem pequena. Não havia a santidade entre o povo, continuavam bebendo cerveja, continuavam com suas festas, mas era a única luz que eles tinham. Deus não iria cobrar uma luz maior do que aquela que havia sido dada a eles. E outra, Deus não podia trazer toda a luz de uma só vez, porque é como alguém que está num quarto escuro e você liga a luz, você fica cegado. Teus olhos não estão preparados para tanta luz. O povo não iria conseguir assimilar tanta revelação de uma vez só. Mas não tem problema. A vida estava vindo. E passa o tempo, Deus levanta Wesley. Wesley estudou os livros de Lutero e compreendeu que o justo vive pela fé. Mas Deus lhe acrescentou luz, pouco mais de luz. E ele disse, mas sem a santificação, Hebreus capítulo 12, se não me falha a memória, ninguém verá a Deus. Precisa ter fé no sacrifício de Cristo, aceitá-lo como nosso Salvador, mas a nossa vida deve produzir os frutos que provam que nós realmente recebemos Cristo como nosso Salvador. Precisamos receber. E a igreja avançou na restauração. É como mais fácil de nós exemplificar isso como na planta de milho. Você pega aquela semente de milho e você pode colocar elas para um exame e você diz, esta é uma semente perfeita. Ela tem a casca, ela tem o miolo, ela tem o germe de vida ali dentro, está tudo perfeitinha. Você joga na terra, ela começa a inchar pela umidade e aquela semente apodrece. Mas a vida que está dentro dela, depois de morrer a semente, a vida estoura soltando o broto. Quando o diabo ele atacou a árvore noiva, foi como aquele grão caiu em Niceia, através de Roma, através dos falsos ensinos. Foi sepultada. O diabo cantou vitória. Mas que nada, irmãos, brotou com Lutero. Quantos foram agricultores aqui? Você foi na roça, depois de plantar o milho, e você viu aquelas duas folhinhas, bem verdes, umedecidas pelo orvalho, e você diz, como o meu milho está bonito. Mas ninguém vai colher folhas para trazer para casa. Deus não podia arrebatar a sua igreja nos dias de Lutero. Faltava muito ainda para a igreja chegar à imagem de Cristo. Faltava muito, mas ela estava caminhando. A vida que estava no grão, agora estava manifestada naquelas duas folhas do milho.
Depois, quando o Wesley trouxe mais luz, é como fosse aquele milho representado aqui, crescido, soltando o pendão. Cada vez vai se aproximando do grão, mas ainda não é o grão. Após a mensagem de Wesley, Deus levanta os pentecostais. E os pentecostais fizeram o quê? Eles agregaram a mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley, eles agregaram mais luz recebida de Deus. Porque agora os que estavam com a mensagem de Wesley, eles tinham fé no sacrifício, eles tinham a santificação, mas eles não usufruíam dos dons de Deus. E os pentecostais, Deus, através daqueles homens simples, começaram a ver nas Escrituras que a igreja primitiva curava os enfermos em nome de Jesus, falava em línguas estranhas, expulsava os demônios, eram cheios do Espírito Santo, e começou aquele mover sobre a igreja, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Nesse exemplo que eu estou dando do pé de milho, a fase da igreja pentecostal está representado na palha. A palha é o último estágio antes do grão. Inclusive em algumas plantas, ela tem até o formato do grão. Quando você olha, por exemplo, uma palha de trigo, a palha ela chega a ter o formato do grão, mas ela não é o grão ainda. Deus não podia arrebatar a sua igreja nos dias dos pentecostais, porque eles ainda batizavam num batismo trino, batismo pagão, trazido por Roma. Eles ainda tinham mulheres em seus púlpitos pregando. Eles ainda tomavam de uma ceia incorreta, com pão fermentado. Não havia o lava-pés. Muita coisa ainda faltava. Mas a igreja estava caminhando para a restauração completa. A árvore noiva que havia sido atacada lá no princípio, agora já estava frondosa, agora já tinha folhas, agora já tinha frutos, agora a casca já havia coberto todo o tronco outra vez, e a seiva, a vida estava passando. O próximo passo, após a palha, irmãos, é o grão. O grão se forma dentro da palha. Deus levantou Malaquias capítulo 4, o profeta Elias, e através da mensagem dele, tudo aquilo que estava faltando foi apresentado. E aquilo que os reformadores deixaram inconcluso, aqueles cabos soltos, como nós falamos domingo passado aqui, foram conectados. Aqueles cabos soltos foram conectados. Porque o profeta diz, o mensageiro de Malaquias 4, ele não terá uma mensagem própria. Ele unirá os cabos soltos. Tomará aquilo que Lutero não concluiu, Wesley não concluiu, os pentecostais não concluiu, e apresentará, unirá tudo isso. E algumas coisas que eles viram de maneira errada, porque eles não eram profetas, o mensageiro veio para dizer, isto não está de acordo, mas com isso eu concordo. E aí então, houve a totalidade. E hoje, irmãos, é como o agricultor quando ele vai lá na roça. Antes, na primeira fase, a semente caiu na terra e apodreceu. Depois brotou, depois soltou o pendão. Continuou. Próximo passo, a casca.
E por último, o grão se forma. E quando o grão se forma, igreja, o que acontece com aquele pé de milho? Ele morre. Ele morre por quê? Porque a vida, toda a vida agora vai se concentrar dentro do grão, outra vez. E se você observar ali na roça, a época da colheita, a época do grão, é a fase mais feia da roça. Nem se compara com a época do pendão, né? Florescido, o vento sopra e aquele milharal dança sobre o vento, sobre a brisa, tudo muito verde, tudo muito lindo. Mas quando chega a época do grão, tudo, aquele milho seca, se encurva, e alguém passa ali, não há aquele barulho, aquela música bonita do vento, né, balançando as folhas, mas só um zunido feio, um assoviar feio, fúnebre. Mas o agricultor, ele entra e ele abre aquela palha e ele sorri, porque ele olha e vê o mesmo grão que ele plantou. E quando agora, no tempo do fim, Deus conclui a restauração, nos levando a nos tornar grãos, exatamente como a igreja primitiva. Você vai e olha para a sua fé e compara com a fé lá dos dias dos apóstolos. É a mesma. É o mesmo batismo, é a mesma ceia, é a mesma doutrina, é os mesmos princípios. Os mesmos dons que estavam com eles está entre nós. É a totalidade da palavra, irmãos. Por isso, não existe nenhuma fase após o amadurecimento. Não tem nova fase. Ali só existe a colheita. Se for colocar uma outra fase, terá que cair o grão e apodrecer novamente. Por isso que nós dizemos e confirmamos com fé que a vinda de Cristo está muito perto. Já ouvimos o barulho das colheitadeiras vindo. A grande ceifa do arrebatamento, irmãos. E o que acontecerá com aquela roça? Todas aquelas folhas secas, aquele caule seco, aquele pendão seco, tudo aquilo será triturado e jogado fora. E somente o grão será reservado e levado para o celeiro. Agora você diz, por quê colocar fora todo esse sistema que um dia foi útil? Porque a vida seguiu e o sistema ficou para trás, se organizaram, não é Deus que quis isso. O que aconteceu, irmãos? Quando Lutero morreu, Lutero nunca criou uma denominação chamada luterana. Lutero trouxe uma mensagem. E se Lutero continuasse vivendo, quando surgiu a mensagem de Wesley, ele teria seguido junto com aquela mensagem. Mas após a partida de Lutero, por isso o tema é Vivendo a Mensagem da Hora. Após a partida de Lutero, pessoas brilhantes, de mentes brilhantes, se reuniram e disseram, vamos escrever aqui, vamos fazer os estatutos de acordo com aquilo que Lutero nos ensinou, e isso é salvação para nós. E colocar um ponto final. Nada menos e nada mais, temos que ficar somente com o que o Lutero disse. Não perceberam, foram cegados
Não viram que Deus estava caminhando em uma obra, trabalhando na restauração. E quando eles se organizaram em torno do que Lutero ensinou, surgiu uma nova luz. E a nova luz nunca vem desfazer a luz passada, ela agrega mais luz à luz já existente. E quando surgiu esta nova luz, e começou a mensagem de Wesley ser pregada, dizendo que era necessário se santificarem, era necessário jogar o cigarro fora, a bebida fora, deixar as mentiras. O que os luteranos disseram? Isso é fanatismo. Nós somos salvos pela fé, nós não precisamos ter obras. Ninguém é salvo pelas obras, mas as obras, ela acompanha o salvo, porque as obras é o testemunho de um salvo. As obras testemunham que você é um salvo. E eles disseram, não precisamos disso. Se fecharam, irmãos, e não acompanharam aquela luz. E o que aconteceu? Morreram. Por isso que no final, quando o grão se torna o mesmo grão original, toda a estrutura seca, porque cada uma daquelas partes, elas foram se organizando, se fechando e colocando Cristo para o lado de fora. Agora, a mensagem da hora era a mensagem que Deus estava trazendo através de Wesley. Mais tarde, Wesley partiu. Deus levantou, como eu disse, os pentecostais. E o que fizeram aqueles que criam na mensagem de Wesley? O mesmo erro que os luteranos fizeram. Criaram os estatutos dentro daquilo que aprenderam com Wesley, fecharam a porta e disseram, é isso e não podemos aceitar. Esse negócio aí desse povo falando em línguas, cura divina, isso aí só foi para os apóstolos, isso não é para nós. Se fecharam, se organizaram e morreram também espiritualmente, porque a luz seguiu e eles não seguiram a luz. Zombaram, irmãos. Criticavam daqueles que falavam em línguas, criticavam daqueles que tinham os dons de Deus. E os pentecostais passaram a ser perseguidos. Mas no início do século passado, ou melhor, no século passado, já indo para o final do século, Deus levanta o mensageiro de Malaquias 4 para concluir a obra que estava faltando. E ele vem e confirma, Lutero estava certo, Wesley estava certo, os pentecostais estavam certos concernente os dons, só eles não estavam corretos na questão da ordem, havia muita bagunça entre o povo pentecostal. E o mensageiro vem e põe tudo na linha, conecta os cabos soltos, alinha tudo. E o que fizeram os pentecostais? O mesmo erro que os luteranos fizeram, que agora os metodistas que vieram de Wesley fizeram. E os pentecostais cometeram o mesmo erro. Se organizaram. Quando veio no início, em 1917 ou 18, Gunnar Wingre, Daniel Berg entraram no Brasil trazendo a mensagem pentecostal. Eles nunca vieram, irmãos, edificar a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Eles vieram trazer uma mensagem, a mensagem do Pentecoste, a mensagem dos dons divinos, do batismo do Espírito Santo.
Mas quando Deus trouxe a mensagem final de Malaquias, capítulo 4, trazendo a restauração completa, ensinando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ensinando que há um só Deus e não três pessoas, porque qualquer doutrina que apresenta mais do que um Deus é paganismo. O que fizeram os pentecostais? Se fecharam e atacaram essa mensagem. E isso já é dos nossos dias. Nós vimos isso acontecer. Quando a mensagem começou a ser anunciada no Brasil, até então havia vida dentro dos sistemas pentecostais. Sim, você ouve testemunhos maravilhosos, vidas sendo transformadas, coisas sobrenaturais que aconteciam. Havia diferença, irmãos, entre as pessoas. Quando elas aceitavam a mensagem, a vida delas era mudada, as suas vestes eram mudadas, os seus costumes eram mudados. Mas quando a mensagem da hora entra, eles simplesmente se organizam entre eles para combater a luz que Deus havia enviado, uma luz maior. E não demorou, irmãos, para a morte entrar dentro do sistema pentecostal. E hoje o que você vê ali? Não passa de clubes com o nome de igreja, onde as pessoas se reúnem no final de semana para entretenimentos. Está em alta agora as igrejas das paredes pretas. Tudo preto, tudo escuro. Por quê? Porque eles vão para show. Desligam as luzes e músicas, luzes refletindo, simplesmente para que as pessoas tenham uma consciência enganada, pensando, eu me tornei um crente agora, então eu sou um salvo. Mas quando você olha, não tem vida nenhuma. Vão para as praias de biquíni, de sunga, como qualquer outro, e são crentes. Você fala com eles, sim, eu amo o meu Jesus. O diabo entrou, a morte entrou, porque eles rejeitaram a luz da hora. Mas concluindo, irmãos, o tema desta manhã, vocês viram que o padrão da queda e morte de cada uma desses sistemas sempre foi o mesmo. Se organizar, se fechar dentro de um estatuto e fazer daquilo que era vivo uma tradição. E se esse foi o padrão em cada uma dessas fases, não pense que o povo da mensagem não será atacado por esse mesmo espírito. Mas o profeta diz que a mensagem não vai se denominar. Sim, a mensagem não vai se denominar, porque a mensagem é Cristo. Ela não se denominará. Mas pessoas que dizem ser da mensagem, há muitos que estão fazendo grupos fechados, exatamente como os outros sistemas fizeram. Fazendo da mensagem um estatuto, uma tradição, e atacam aqueles que não estão dentro do sistema deles, como que dizendo, se não estão conosco, não são da noiva. Se não estão no nosso companheirismo, são virginécia. Desde quando que para ser um salvo é preciso estar em um companheirismo?
Existe um companheirismo que precisa estar, mas é um companheirismo em torno da palavra. Você vai ver em inúmeras mensagens o irmão Brana falando sobre companheirismo, mas todas as vezes ele conclui dizendo, em torno da mensagem. Porque se é por companheirismo, irmão, se tem companheirismo nas boates, se tem companheirismo nos bares, companheirismo não significa nada, desde que não seja um companheirismo em torno da palavra. Então não pense que nós somos da mensagem, estamos livres. Nós precisamos vigiar esse mesmo espírito que foi organizando esses outros sistemas, porque senão podemos cair no orgulho que eles caíram. Os luteranos, por exemplo, eles tinham orgulho, nós somos da mensagem de Lutero. E tudo que Lutero disse nós cremos. Só que Deus trouxe mais luz, porque ele disse, eu restaurarei, eu restituirei, não partes, mas toda a palavra. Os metodistas, nós somos da igreja de Wesley. E o que ele ensinou nós cremos. E se fecharam para a luz que Deus havia trazido mais para frente. Lembrando, repetindo, toda a luz que vem, ela não vem para abolir a existente, mas para agregar aquilo que já tem. Então, irmãos, o profeta em várias mensagens ele diz, nunca coloque um ponto final concernente à tua salvação. Nunca diga, é isso, mais isso e ponto final. O profeta ensina assim, coloque uma vírgula no final daquilo que você tem, porque uma vírgula significa que pode haver mais para ser acrescentado. Deus sempre tem algo mais para nos dar. O importante é nós estarmos conectados com aquele que é o autor da palavra. E o perigo, irmãos, que o profeta diz, sempre foi o homem voltar às suas origens. Israel, eles, mesmo tendo saído do Egito, eles eram tentados a voltar para o Egito. Na hora da tentação, na hora da prova, na hora da luta, o que eles diziam? Ah, quem me dera que nós voltássemos ao Egito para comer aquelas paneladas de carne com alho. Eles tinham saudade das paneladas de carne que havia no Egito. E concernente o alimento que eles tinham, que era pão vindo do céu, que Deus enviava todos os dias, era só eles ir lá e colherem aquele pão que era chamado maná. Eles começaram a dizer assim, já estamos cansados deste alimento vil. Olha que blasfêmia. Chamar o alimento de Deus de um alimento vil. Todo dia é a mesma coisa, é maná, é maná, é maná, todo dia. Quantas pessoas, irmãos, que estão cansadas de ouvir a mensagem. Todo dia o pastor fala isso, todo dia é isso, todo dia é aquilo. Parece que não podemos fazer nada, que tem que estar falando, tem que estar condenando. As irmãs não podem nem mesmo ter um pouco de liberdade em suas vaidades, que o ministério tem que estar falando. E em outras palavras eles estão dizendo, estamos cansados deste alimento vil. Estão com vontade de voltar para o Egito. E muitos estão voltando para o Egito, irmãos. Você acha que o que eu estou falando, irmãos, é só uma retórica? Não, eu tenho visto pessoas falar. Em outras palavras, querendo dizer, usando pessoas da mensagem, irmãos. Usando escritura, por exemplo,
de Paulo quando diz: digo eu, não o Senhor. Para dizer assim que muitas coisas que o pastor fala é eu, não o Senhor. Irmãos, o que nós dizemos aqui é o Senhor, porque é a palavra. É o velho maná, sim. Mas é o maná vivo que desceu do céu. É o maná que não deixa. Porque Israel, por 40 anos, irmãos, eles não adoeciam. Porque o maná tinha todas as vitaminas que precisava para manter eles sadios. Mas muitos queriam voltar para o Egito. Muitos queriam voltar para as paneladas de carne. Irmãos, há crentes que basta chegar o mês de julho que estão fazendo festas a rigor de São João. Fogueiras, vestes remendadas, quentão, mais isso, mais aquilo. Você diz: ah, pastor, mas isso também é extremo. Vai olhar a origem da festa de São João e você vai ver que é uma origem pagã, idólatra. Qual é a origem? É um dito que não é bíblico, que eles dizem que Maria e Isabel fizeram um acordo que quando o bebê nascesse, fizesse uma fogueira, e então de longe Maria olharia e sabia: João nasceu, olha a fogueira. Está na Bíblia isso? Não. Mas criaram uma tradição e aí tem a fogueira de São João. Quando a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Mas o sistema fez Maria intercessora, São João intercessor, Pedro intercessor, e os crentes da mensagem fazendo festa em honra a São João. Sim. Querem mais? A festa de Halloween, né? Que é a festa da Halloween, Dia das Bruxas. Nem é mais a questão de santos, é demônios mesmo, as bruxas. Não, tem crentes que acham que toda criança no colégio a professora ensina, faz o desenhozinho, faz um desenho de uma abóbora ali, uma moranga com um olho do demônio e mais. É só brincadeira. A professora mandou o bilhetinho que é para o menino ir para a escola vestido a rigor do Halloween, do Dia das Bruxas. Cadê o nosso princípio? Cadê o nosso princípio? Chegar e dizer: professora, a senhora não leva a mal, mas nós temos alguns princípios de fé e não concordamos com essas coisas. Então, no dia que você disse que vai ter notas sobre essa brincadeira, dá um outro tipo de desenho para o meu filho, porque nós não concordamos com isso. Não precisa brigar. Cada um faz o que quer. Mas você tem que exigir respeito. Mas se eu fizer isso, vou estar desrespeitando as regras. E para não desrespeitar regras, você vai desrespeitar o Deus da tua fé, os princípios da tua fé. Irmãos, nós vemos cada dia o pecado amansando o povo, amansando os crentes da mensagem. E aí, acham que o pastor é muito extremista. Vai no Instagram, vai lá no, Facebook, onde for, e veja, época de São João, crentes com fotos, vestidos a rigor. Por quê? Vamos dizer, é o espírito do momento,
Olha o perigo, irmãos, com a vida social. Cristianismo é uma vida vivida, experimentada com Deus, e tem que haver diferença, senão não é cristianismo. Cristianismo e o mundo é como luz e trevas, não podem andar juntos. Ensina teus filhos, e eles vão, quando crescer, guardar isso no coração deles. Então nós vemos, irmãos, que a falha de cada um desses grupos que foram levantados por Deus, por mensagem vinda de Deus, mas eles caíram por quê? Porque eles ou não aceitaram a luz que veio, ou voltaram de onde haviam vindo. São dois extremos que o diabo trabalha, não deixando aceitar a luz que está vindo, ou fazendo retornar para onde vieram, de onde vieram antes. E você olha esse povo, por exemplo, porque Lutero foi um homem de Deus, completamente de Deus, inspirado, um mensageiro de Deus. Se hoje Lutero visse o que se faz dentro das igrejas que levam o nome dele, luterana, irmãos, ele ia se revolver dentro da tumba. Porque não tem nada a ver com aquilo que ele ensinou. A igreja metodista não tem nada a ver com aquela fé que o Wesley ensinou. E os pentecostais hoje, irmão? Menos ainda. O tempo, irmãos, para a degradação é muito menor do que foi nas eras passadas. Então, irmãos, concluindo, nós da mensagem, nós temos o maná da hora. Não vai querer comer, irmão, o maná de ontem, porque apodreceu, tem bicho. Não vai querer voltar para algumas coisas do passado que já se foi. É o maná da hora que nos alimenta, que nos veste. Uma irmã no campo, uma vez ela teve um sonho e me contou, muito espiritual. Ela sonhou que o pastor Febrônio estava na frente assim do púlpito e havia ali uma mesa e roupas decentes, roupas lindas. E havia uma fila de pessoas passando e pegando as roupas, ele dando para cada um. Mas ela disse que na maioria as pessoas pegavam aquelas roupas decentes e olhavam com desdém, e com cara de nojo, não querendo. Em outras palavras, isso aqui é ser careta. Eu não vou usar uma coisa dessa, parece uma vovó, para depois ser criticada. Mas lembre, a mensagem não vai se denominar. Haverá um povo, irmãos, que irá até o final, vestido com a palavra da hora. Nós não precisamos ter o cuidado que os luteranos tiveram, o de Wesley e os pentecostais tiveram na questão de ficar atento a uma luz que venha maior, porque não haverá mais, porque essa é a última era, a última mensagem. Então, eles precisavam estar atentos a uma luz maior, mas nós não. Mas uma coisa nós precisamos estar atentos, o perigo de querer voltar à luz inferior. Porque isso é fato, é bíblico. Israel queria retornar ao Egito. E essa tentação, irmãos, rodeia ao povo. Outro dia um casal veio falar comigo sobre assuntos normal, assim, conselhos normal. Mas quando estava saindo do escritório, a irmã olhou e falou: pastor, seria bom numa reunião de jovens falar novamente sobre namoro. Porque está tendo uns namoros aí diferente
do que do nosso tempo, disse ela. Jovens de mão dadas. Ah, mas isso é um absurdo, não poder fazer isso. Lembra-se, nós ensinamos isso, não que haja erro naquilo, mas aquilo leva. Da mão vai para o braço, do braço vai para os ombros e quando vê, manchar o casamento, manchar o namoro. Jovens sozinhos também, não querem levar junto ninguém, não confiam em nós. Nós não confiamos no diabo. E nós precisamos nos vigiar. Quem tem autoconfiança, amanhã ou depois vai cair. Você precisa se guardar, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Quando o irmão Green esteve aqui em Chapecó, sempre, já falei muitas vezes aqui, repito, ele disse, quando ele subiu no púlpito e foi apresentar um irmão que veio com ele, e ele disse, ali está o irmão fulano de tal, que está me acompanhando, e aí ele parou e disse assim, eu nunca viajo sozinho. Não porque eu não confio em mim, eu não confio no diabo. Então, sejamos pessoas vigilantes. E vamos viver essa mensagem, irmãos. Vamos viver. Não vamos receber nenhuma luz maior, porque toda a luz que precisamos está na mensagem. Nenhuma luz fora, extra mensagem. Não precisamos de uma nova abertura. Tudo está aqui. Mas vamos vigiar para não ir aos poucos retornando ao velho Egito. Vamos viver a mensagem da hora, vamos comer o maná da hora. O maná vivo, o maná que se come dentro do lugar santíssimo na panela dourada. Ali o maná não estragava, irmãos, ali o maná não apodrecia. Mas o mesmo maná fora da panela dourada, fora do lugar santíssimo, bichava, apodrecia no outro dia. Há pessoas comendo maná, mas no lugar errado. Fora do batismo do Espírito Santo. Não, nós precisamos caminhar até ser cheio do Espírito Santo e então nos manter comendo o maná vivo que desceu do céu. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu creio que Deus falou conosco, irmão. Eu levantei pela madrugada, orei, depois levantei pela manhã, orei, e isso veio e ficou, permaneceu, nem tenho anotações aqui praticamente, somente o tema, vivendo a mensagem da hora. É o que Deus queria falar conosco nesta manhã. É algo simples, mas nós não estamos em busca de grandes coisas que brilham, nós estamos em busca de coisas sólidas, que nos alimenta, que nos prepara para o arrebatamento. E a vocês que estão nos assistindo, que Deus vos ajude, vocês serem zelosos. Olhem o ciclo de vida e morte que houve em cada um das mensagens passadas. Esse ciclo de vida e morte, irmãos, ele continua, não pense. O profeta diz que todo avivamento começa com fogo, depois do fogo ele cai para o estado de brasa, e na terceira geração é brasas superficialmente acesas, e a quarta geração, cinzas. Em qual geração nós já estamos da mensagem? Está passando a terceira geração. Mas lembre-se, o que nos conforta é que a mensagem não vai se denominar. Ou seja, haverá aqueles que estão na mensagem mesmo, que eles atravessam o ciclo sem morrer. Mas dentro do povo chamado mensagem, esse ciclo de vida e morte, ele continua. Há muitos que estão
como brasas superficialmente acesas. Quase já não tem mais fogo. Voltando ao Egito. Então, que essa advertência, irmão, seja para mim, para cada um de nós. Não vamos nos descuidar. Vamos nos manter firmados nesta fé. Nem que cada dia nós se torne mais, cada vez, vamos dizer assim, zombado, criticado. Mas você fique com a palavra. Porque quanto mais indo para o final nós vamos, irmãos, nós vamos nos tornando estranho, não para o mundo lá fora, mas para pessoas dentro do próprio povo chamado mensagem. Mas você não tenha vergonha de se posicionar. Chega na casa de alguém já moderninho e lá vem o vinhozinho para tomar e coisa, e nem esconde mais, pastor Clenoir. Posto no Facebook ainda. Esses dias eu vi a foto de duas, dizendo assim, creio que em outras palavras, a frase era, tendo uma tarde de companheirismo, acompanhado de fulana, e a garrafa e as duas com a taça cheia. Não esconde mais. Mas Paulo disse para Timóteo, não beba só água, beba um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Veja que o Paulo fala por causa do quê? Como remédio. Não preciso nós continuar mais. Eu creio que Deus nos fez entender o perigo que existe. Esse ciclo de vida e morte está aí e vai levando, está contagiando. Mas haverá, irmãos, um Josué e Calebe. A Bíblia diz que daquele povo que saiu do Egito, só Josué e Calebe entrou na terra. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz, porque neles se encontrou outro espírito. Neles havia um outro espírito. Que você chegue perante Deus e diga, Senhor, eu quero que o Senhor possa dizer, como disse a Josué, em fulano de tal, há um outro espírito. Há um espírito fiel, há um espírito que ama a mensagem. Há um espírito que realmente guarda aquilo, os princípios dessa mensagem. Pai celestial, Deus eterno, estamos gratos ao Senhor pela mensagem que o Senhor enviou e olhamos, Pai, os exemplos das mensagens passadas, Pai, como que o diabo atacou, como o diabo conseguiu, Senhor, fazer com que a morte entrasse. Mas, Senhor, nós estamos agora na arena, nós estamos escrevendo a história e nós queremos, Pai, como diz a Bíblia, estando rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós queremos olhar esses exemplos tristes, ó Pai, para que nós não caia na cilada do diabo, Senhor. Queremos comer o maná do dia, da hora. Não queremos, Senhor, deixar, ó Deus, voltar a comer o maná de ontem, que apodreceu, que estragou. Não queremos, Senhor, voltar para o Egito, mas nós queremos, Senhor, seguir rumo à terra da promessa, como Josué e Calebe, firmados nesta mensagem, firmados na palavra da hora, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, e aqueles que porventura estão assistindo ou vão assistir e têm sido tentados, Senhor, a regredir, ou alguns até já regrediram, Pai, que eles possam, Senhor, retornar à posição, à base, aonde foram chamados um dia, Senhor. Ó Pai, a palavra em si não pode fazer, mas o Senhor, vivificando ela, pode, Senhor, conquistar os corações, constrangê-los, Pai, a um posicionamento, a uma vivificação da fé em nossos corações. Conceda isso, Pai, em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus.